Todos sejam muito bem-vindos à aula extra de vibrações. Muito prazer, meu nome é Eduardo e eu faço parte também da Dera Global. E nessa aula a gente vai apresentar de uma maneira mais simples possível, mais superficial possível, que essa ferramenta vai te ajudar a ampliar um pouquinho mais o conhecimento de sons, como é que ela interferiu, como é que ela interfere no dia a dia da sua vida, nas nossas vidas. Então pensa na natureza, pensa nos sons, nas músicas que você ouve, por que você gosta de um som em particular, aquele estilo de música em particular, por que aquela adoração te impactou, por que aquela, de repente, aquela natureza, aquele pássaro tá cantando e tá te chamando a atenção. Então vamos aqui rapidinho comigo, nessa apresentação, deixa eu abrir aqui. Então a aula de vibrações de Deus, ela é bem ampla, então eu vou tentar resumir o mais simples possível para vocês terem esse conhecimento. A gente começa então com frequência. Frequência, só para vocês, todo mundo entender, que ela é praticamente um som, uma batida em um determinado tempo. Então, por exemplo, eu estou em 10 segundos, eu estou fazendo 5 batidas. E 5 batidas em 10 segundos, ele é considerado como uma frequência. Você também já ouviu em frequência em rádio, frequência de tempo, de estudo, então tudo isso faz parte também. E vamos entrar agora na parte de criação dos sons. A gente entra na parte da natureza e a sua voz, a gente destringe 3 fundamentos que estão localizados em João 1:3. Através de Cristo fomos gerados. Dá uma lida lá, dá uma meditada que através de Cristo, a voz dele, a forma como ele fala, simplesmente o falar dele já gerou. Em Salmos 19, 1, 3, a natureza canta dia e noite. Pensa na natureza em geral, tá? A natureza, ela pode pensar nos animais que estão cantando. Opa, vamos voltar aqui. A natureza canta dia e noite. Pensa nos pássaros, no vento, na chuva, nos animais que cantam dia, os animais e os bichos que cantam à noite. Tudo isso é uma forma de emitir o som. E pensa, canta, natureza canta. Todo tipo de som é uma forma de cantar. Quando você adora, você está cantando. Quando você está emitindo o som, perdão. E a natureza também. Pensa agora no vento. Se a gente pensar no vento, ela tem um som em particular que a gente sabe que é o vento. E quem sabe ela tá cantando. Só que a gente acaba pensando que é só um som, né? Mas o seu falar também é um som. Interessante, né? A natureza canta dia e noite. Repara agora no seu dia a dia, observa ao seu redor, observa a sua casa mesmo, observa quando você estiver olhando para fora da janela, ou quando você for no trabalho, ou de repente ir no supermercado também. O terceiro fundamento está em Salmos 104, 30. Deus mantém a criação viva. Então, só para simplificar para vocês, a forma como ele fala, ele e a frequência, o tempo que ele continua falando, é uma forma de que ele nunca parou de falar com a gente, para os seus filhos, para a natureza em si. E sem a voz dele, sem aquele sopro, vamos pensar um pouco mais amplo, o Espírito Santo também, sem o falar dele, sem as direções de Deus, a gente não teria, vamos dizer que não teríamos uma vida saudável, né? Então, com Deus, a forma como ele fala, e ele fala o tempo como ele fala, mantém a criação viva. Então vamos lá, vamos para o próximo. Liberdade e autoridade. Eu, de repente, pulei para esse tópico porque eu acho que é muito importante entender que nós, seres humanos, nós, filhos e filhas de Deus, temos autoridade e poder de trazer vida e, ao mesmo tempo, trazer morte. E a gente pode ver em Provérbios 18, 19, que temos essa autoridade que Deus nos concedeu. 26 e 28 também, ele complementa essa liberdade que temos. Então fica atento, percebe como você fala, de repente,
com uma pessoa em particular que você gosta. Repara de repente numa pessoa que você talvez tem um conflito. Percebe como você libera o seu falar, o seu gesto, sua forma de comportar, né? Vamos lá, então. eh, Alguns exemplos agora a gente vai da frequência é o romper do som. Como é que através do som pode quebrar coisas? Como assim, né? Vamos entrar na Bíblia. Muro de Jericó, eu creio que vocês já conhecem em Josué 6, 1, 20. Ele conta toda a história, as instruções que Josué ouviu de Deus, os passos, o tempo que eles estavam andando ao redor de Jericó. E de que forma eles romperam, né? Através de som. E Paulo e Silas na prisão, Atos 16, 25 e 26, né? A gente lembra que eles estavam na prisão, eles só estavam adorando. E como romper as algemas? Através de adoração, através de canção, através do som. E tudo isso porque aconteceu? Obediência e entrega. Eles obedeceram a Deus e simplesmente entregaram essas instruções, assim, entregaram as direções, a dependência, o destino deles em Cristo. Então vamos só voltar aqui, eu vou mostrar para vocês um exemplo como esse som pode causar, tá? Então aqui tem um vídeo, água misturado com amido, como é que o som ela traz forma, como ela pode influenciar. Então vamos lá. That's just the best fun I've ever had in. What is that product? It's cornstarch. Então aqui é só um exemplo de como é que o som ela pode influenciar, né? Então é só um experimento, né, que eles fizeram, né, aquele tipo de som, na verdade, ele foi alterando, né? Tipos de frequências. Tem frequências maiores, mais altas, né? E as mais baixas. Conforme a frequência que eles mudavam, o comportamento da água com amido, eles traziam uma forma diferente, né? Vocês viram que eles estavam meio que torcendo, de repente um saiu, e tudo isso por causa do som. Interessante, né? Dar uma prestada, a gente pode prestar atenção que qualquer coisa realmente pode trazer uma forma diferente de enxergar como é que o som pode influenciar, né? Então vamos entrar agora a parte da harmonia, né? A harmonia a gente pensa na questão de música, né? Se a gente pode ver esse tipo de som, só um instante aqui, ó, deixa eu só... Esse som, na questão musical, ele é um som. Isso é uma harmonia, é um conjunto de sons diferentes formando uma coisa só, um conjunto só. Então entra na harmonia. E eu coloquei a harmonia, a beleza do som, porque a gente pode ver dentro da Bíblia e também alguns exemplos como ela influenciou. Em Salmos, perdão, 1 Samuel 16 e 16 é a história do rei Saul e Davi tocando harpa. Como é que a harpa foi influenciada, através do som da harpa, influenciou o comportamento do rei Saul, né? E a gente vê que existe uma criatividade, um impacto tremendo através desse tipo de som. E o segundo exemplo, só para contar rapidinho, Irmãs Jacksons, aconteceu em 1995, elas são gêmeas, e elas nasceram com disfuncionamento do corpo mesmo, então tava tendo pouca circulação de sangue, o oxigênio não estava muito bem, elas estavam tendo dificuldade de respirar. Chegaram uma hora que os médicos eles
tiveram muito problemas, tentaram de tudo, não deu certo e viram que as irmãs iam... realmente as irmãs iam embora, né? Só que de repente no último instante eles colocaram as duas irmãs juntas. E o fato que, assim, depois de colocarem as duas irmãs juntas, depois de um tempo, as enfermeiras, os médicos viram que a circulação de sangue, a respiração estava mais harmoniosa, estava mais calma, só o fato das duas irmãs estarem juntas. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas é um fato veredito, acontecido em 1995. Dá uma pesquisada, Irmãs Jackson, tá? Voltando aqui, acho que já estamos quase finalizando. Dan McCollin, ele é um estudioso, né, que estudou bastante sobre vibrações de Deus. Ele fala que música move gerações. Um exemplo é os Beatles, né? Como é que os Beatles eles moveram várias gerações, moveram aquela geração e a forma com que a música transmitiu para aquela nação. E Albert Einstein também cita aqui que ele, se eu não fosse físico, provavelmente seria músico. Eu vivo meu sonho na música. Eu vejo minha vida em termos da música. Minha descoberta foi resultado de percepção musical. Ele descobriu a teoria da relatividade através da música. Interessante, né? E por fim, já estamos quase finalizando, é som da eternidade, céus e da terra. Alguns elementos só para vocês entenderem que tudo está conectado. Em Atos 2, 1, 6, a conexão dos céus e da terra é onde ocorreu o primeiro Pentecoste, o primeiro avivamento. Em Gênesis 1, 27, a imagem e a semelhança de Deus é um outro fundamento que precisamos lembrar. Em Mateus 18, 19, é concordância entre irmãos. Quando um ou outro estiver junto, Deus ele vai atender. Pensa agora na questão de adoração, pensa na questão, na questão de oração também. E por fim, permanecer em Cristo. Tá em João 15, 6, que precisamos estar em Cristo em todo momento e constante. E por fim, uma citação da pastora Elaine Pinheiro, ela fala assim: se os filhos e filhas entenderem a ressonância e a união do som dos céus e da terra, eles serão capazes de comunicar na dimensão espiritual o esplendor de Deus e todas as nações. Então, se os filhos e filhas entenderem que essa questão de união, essa questão de estarmos conectados na questão de som, podemos mover muito mais, podemos estar mais próximos de Deus no sentido de eu estou conectado com Deus, eu também estou conectado com o meu irmão. Vamos trazer um movimento, frequência. Então espero que tenham gostado dessa aula. Eu sei que foi muito rápido, superficial, mas espero que tenham gostado, tenham despertado um pouco de interesse. Eu fico com esse vídeo por aqui e nos vemos em breve, né? Nos vemos futuramente em alguma aula de vibrações. Muito obrigado. Até aí.